Vamos combinar que quando a gente ouve Stephen King e filme de terror, a gente já fica ansioso, né? Agora, imagina juntar a mente assustadora de King com a direção tensa de Osgood Perkins e a assinatura de James Wan. O que pode dar errado? É isso que a gente vai descobrir em O Macaco. Baseado em um conto de Stephen King dos anos 80, O Macaco é a nova aposta do terror psicológico que promete mexer com a nossa cabeça. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória, e bem-vindos ao Show de Cinema. Lembrando que esse vídeo foi decidido lá na comunidade, então acabando aqui, vai lá votar no próximo vídeo que você quer ver por aqui. A história acompanha dois irmãos gêmeos que acham um antigo macaco de brinquedo que pertenceu ao pai deles. Só que depois disso começam a acontecer coisas bizarras e pra piorar, quando eles tentam se livrar do macaco, ele sempre volta. É o típico filme de terror, né? É a Annabella da vida. É a Annabella, é a macaca Annabella. Esse filme quase foi feito lá nos anos 2000, depois do sucesso de O Nevoeiro. E até tinha o diretor Frank Darabont envolvido, mas o projeto acabou sendo engavetado. Mas a questão é, o que você precisa saber antes de assistir o filme? Sem spoilers. O Macaco chega com uma mistura que ninguém esperava, terror e comédia. E acredite ou não, isso funciona. Porém, em alguns momentos e de uma maneira peculiar. A tensão tá no ar o tempo todo. As cenas envolvendo o macaco, especialmente as mais violentas, são legais. Quando o filme resolve ser chocante, ele é, mas aí vem o lado cômico pra aliviar essa tensão e acaba não dando muito certo. O equilíbrio entre essas duas coisas acaba sendo mais complicado do que parece. A premissa com um brinquedo macabro de pelúcia causando o caos é ousada e chama bastante atenção, fazendo a gente ficar de olho. Se você tava vendo teasers ou memes antes da estreia, sabe que o marketing foi simplesmente fora de série. Com uma campanha viral que gerou um hype imenso, a Neon, distribuidora dos Estados Unidos, fez o público ficar maluco pra saber o que tava por trás de tanta propaganda. E não é só o marketing que brilha. O Macaco tem efeitos práticos incríveis que vão deixar qualquer um de queixo caído. As cenas de violência com o macaco são muito bem feitas e é um filme que traz muita morte e muito gore. Mas antes de continuar, deixa o like e se inscreve no canal, lembrando que postamos vídeos longos de segunda, quarta e sexta e vídeos curtos de terça, quinta e sábado, então ativa o sininho desse jeito pra não perder nada. Quanto à mistura de terror e comédia, o Osgood Perkins ele tem uma sacada bem interessante. Em vez de ser um filme de brinquedo assassino, né, que te deixa tenso o tempo todo, ele tá com humor ali no meio. O diretor diz que depois de passar por algumas perdas e tragédias, ele começou a ver a morte de uma maneira absurda e percebeu que todo mundo vai passar por isso, né? Então ele pensou, por que não brincar com isso e relacionado ao terror? Claro, o filme não é perfeito, quando ele tenta equilibrar a comédia com o terror, às vezes a coisa fica meio estranha. Os momentos cômicos acabam atrapalhando as cenas que poderiam ser bem mais pesadas, mas mesmo assim o filme consegue te prender, principalmente pelas cenas de morte que são muito bem feitas. A parte sonora do filme também é muito bem feita e bem trabalhada. Aquele tamborzinho do macaco fica ecoando na sua cabeça, realmente isso te deixa tenso. Quando o filme resolve ser tenso, ele sabe criar o momento certo, você sente a pressão no ar. Mesmo que o roteiro não seja um grande destaque, ele consegue fazer com que as mortes te prendam no filme. Mas sejamos realistas, não é só de bons efeitos e marketing que o Macaco sobrevive. O Macaco pega o público de surpresa ao misturar o terror psicológico com um humor inesperado. Quando você acha que vai tomar um susto, que vai entrar naquele momento mais tenso, ele vem com uma piada que acaba quebrando tudo. Esse contraste é o que faz o filme se destacar, mesmo que não seja de forma tão eficaz. O humor ácido, especialmente nas cenas mais violentas, tem a intenção de aliviar a tensão, mas aí você fica se perguntando, será que isso realmente quer te assustar ou só quer trazer uma cena cheia de caos e diversão? Pra mim é completamente divertido esse filme, é bem babacão, sabe? É. Mas é legal. As piadas aparecem roubando o impacto dos momentos que poderiam ser realmente assustadores. No entanto, para algumas pessoas isso pode ser um alívio, né? Até porque pode tornar o filme mais leve de ser assistido. Ou também mais engraçado. É, mas aí causa o alívio, né? Eu gosto desse terror patético, sendo bem sincera, é um filme patético. Sem profundidade, mas eu gosto. Porém, como a gente trouxe aqui, né, isso pode decepcionar os fãs que vão assistir achando que vai ser um grande terror, já que o trailer entregava uma coisa bem interessante, né, ele trazia um mistério, então a gente ficou pensando, caraca, será que vai ser um terror bem pesado? Ainda mais o cara envolvido em... Qual o nome, Vitor? Stephen King? Não. Envolvido onde? O Osgood Perkins. Esqueci. Como que é mesmo? O Pernalonga lá. É, o Long Legs. Long Legs, cacete. Oxi. Oh, Jesus.
Inclusive, a escolha de combinar o humor com o terror foi do próprio diretor, já que ele disse que as cenas longas de violência poderiam ser meio perturbadoras para o público e o cômico traria um alívio, né? Então é a proposta do diretor mesmo trazer isso pro filme. E também porque ele achou que dessa maneira o filme traria um contraste interessante. Agora, sobre os personagens, os irmãos interpretados por Theo James são o tipo de personagem que você vai sair do cinema e nem vai se lembrar, porque eles não trazem profundidade nenhuma e nada de novo. Eles servem basicamente como desculpa pra trama seguir de morte em morte sem trazer nada de relevante. É o tipo de filme que traz uma história que não se leva muito a sério. E ele não vem com um papo de profundidade emocional, porque o filme tenta explorar temas como traumas familiares, mas faz umas pinceladas tão rasas que você fica com a sensação de que o macaco poderia ter trazido algo muito mais interessante e bem trabalhado. A mistura de terror e comédia acaba se perdendo e o terror, que era pra ser bem marcante, fica a desejar. É como se tivesse tudo pra dar certo, mas aí o filme se perde no meio do caminho. Mas o que a gente não pode negar é que o macaco é, sem dúvida, um dos elementos mais sinistros do filme. Só de estar ali sem falar nada já causa uma tensão. E o pior de tudo que a gente sabe é que quando ele tocar aquele tamborzinho vai rolar merda. Cruz? Agora a gente vai para a parte com spoilers, então se você não quiser saber, pula para os minutos que estão aparecendo aqui na tela. Toda vez que o macaquinho bate o tambor, alguém morre. É assim que começa o caos. Logo de cara a gente vê um cara chamado Pete tentando se livrar desse brinquedo macabro numa loja de antiguidades. Mas dá tudo errado. Avançamos para 1999, quando a gente conhece os filhos do Pete, o Hal e o Bill, que são gêmeos. O pai sumiu no passado e eles são criados pela mãe. Um dia eles encontram o macaco e decidem dar a corda nele. E nesse dia, um acidente bizarro acaba acontecendo com a babá deles. Coincidência? Não. Hal começa a perceber que o brinquedo é do capeta e, de saco cheio do irmão implicante, pede pro macaco dar um jeito nele. Mas surpresa, o macaco não faz o que ele pede, na verdade ele acaba matando a mãe deles. Então eles têm que morar com os tios e aí o Hal decide enterrar aquele boneco, porém ele sempre volta, né? Ele é a Annabella. Annabella. O tempo passa e o filme pula pra 2024. Hal cresceu todo traumatizado e afastado de todo mundo, inclusive do seu próprio filho. Mas aí o macaco acaba voltando e causando várias mortes bizarras. O irmão dele, o Bill, fica obcecado e descobre que a mãe só morreu porque Hal deu corda no brinquedo. E agora ele quer vingança. A partir daí o filme vira um jogo de gato e rato, com Hal e Bill tentando resolver o problema e o macaco querendo só saber de mais mortes. E o final? Bom, o macaco ainda não terminou sua diversão. No final, depois de uma treta com seu irmão pra ver quem ia ficar com o macaco, Hal decide aceitar seu destino e ficar com o capiroto do macaco, porque ele entende que se alguém virar aquela chave, mais mortes vão ser causadas e ele não quer arriscar. Então ele prefere ficar com o macaco, já que conhece o que ele fez e o que ele pode causar. Enquanto Hal e seu filho deixam a cidade destruída pelo macaco, eles veem um homem de olhos pretos e pele pálida em cima de um cavalo, apenas observando ele. E que homem é esse? Ele na verdade é o Cavaleiro da Morte, que tá lá para passar um aviso para representar a morte e a destruição. Depois disso, Hal não quer mais viver com medo, então ele sugere que ele e o filho dele dancem. Pode parecer algo simples, porém tem um significado, já que é isso que ele fazia com a mãe dele. O Macaco é um filme que sabe que não quer se levar tão a sério assim, por isso ele acaba sendo, no final das contas, um filme divertido. Mesmo tendo momentos arrastados, personagens sem profundidade e cenas cômicas meio perdidas. Amanhã sai um shorts contando as diferenças entre o filme e o curta, então não percam. Um beijo e até quarta! Tchau!